Meus irmãos, a leitura de hoje é tirada do livro do Apocalipse, capítulo 5, versículos de 1 a 10. Vi depois, na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Vi então um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro, rompendo seus selos? Mas ninguém no céu, nem na terra ou sob a terra, era capaz de abrir nem de ler o livro. Eu chorava muito, porque ninguém foi considerado digno de abrir nem de ler o livro. Um dos anciãos, porém, consolou-me: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, venceu para poder abrir o livro e seus 7 selos. Com efeito, entre o trono com os 4 viventes e os anciãos, vi um cordeiro de pé, como que imolado. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio então receber o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Ao receber o livro, os 4 viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, cada um com uma cítara e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, cantando um cântico novo. Digno és tu de receber o livro e de abrir seus selos, pois foste imolado e por teu sangue resgataste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Deles fizeste para nosso Deus uma realeza de sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus amigos e amigas que nos acompanham pelo Facebook Católicos em Dublin, vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube, nós estamos hoje iniciando aqui no programa uma série de reflexões sobre o livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, porque neste final de ano litúrgico, veja, nós estamos na 33ª semana do Tempo Comum, próximo domingo celebramos a solenidade de Cristo Rei, que encerra o ano litúrgico. Então, nestas 2 semanas, essa é a próxima, a liturgia durante a semana nos apresenta a primeira leitura, sempre tirada do livro do Apocalipse de São João. E o livro do Apocalipse, nós sabemos, ele tem muito mistério, ele desperta muita curiosidade nas pessoas, assim como nós estudávamos nas semanas anteriores o tema da escatologia. O Apocalipse, que é um livro, não é, com uma linguagem, digamos, escatológica também, ele desperta muita curiosidade, as pessoas têm as diferentes interpretações sobre os textos do Apocalipse. E muitas vezes, infelizmente, as interpretações que as pessoas fazem são interpretações equivocadas. Por quê? Porque o livro do Apocalipse, ele é muito complexo, ele é repleto de símbolos, de sinais, de figuras, e que se a gente não entender o contexto da época, se a gente não mergulhar na história em que o livro foi escrito, nós vamos nos embananar todos, nós vamos fazer interpretações as mais estúpidas e vamos cair num erro. Vamos cair num erro de interpretação, vamos cair num erro de exegese, enfim, nós precisamos e vamos cair principalmente num erro de aplicação do livro do Apocalipse para a nossa vida.
para a nossa vida de fé. Então nós precisamos entendê-lo com clareza. Então a primeira coisa, a palavra Apocalipse, ela significa revelação. Se nós pegarmos o capítulo 1, versículo 1, portanto logo o prólogo do livro do Apocalipse, ele diz assim, que foi o que nós lemos na segunda-feira: revelação de Jesus Cristo. Deus lhe a concedeu para que mostrasse aos seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. Então, veja, revelação de Jesus Cristo. O autor inicia dizendo Apocalipse, ou seja, revelação. A revelação de Jesus Cristo. Então, nós precisamos entender o livro do Apocalipse como este livro de revelação. Este livro que vem nos apresentar alguém e algum fato. Segundo, o Apocalipse é um gênero literário da Bíblia, é um estilo literário, não é apenas este livro. Ok, no Novo Testamento, o último livro da Bíblia é o único do gênero apocalíptico, mas se nós pegarmos no Antigo Testamento, no Primeiro Testamento, nós vamos ter outros livros com esta mesma toada, com este mesmo aspecto. O principal deles é o livro de Daniel. O livro de Daniel é um livro apocalíptico, é um livro que mostra essas figuras, estes símbolos todos. Também nós temos o livro de Joel, que apresenta elementos apocalípticos, e até mesmo no livro do profeta Ezequiel, nós temos alguns capítulos no estilo apocalíptico. Se nós pegarmos os capítulos 2 e 3 de Ezequiel, nós vamos ter lá alguém entregando um livro com selos, um livro fechado, e que é, portanto, um paralelo deste texto que nós lemos hoje do capítulo 5 do livro do Apocalipse. Muitas vezes também o livro de Apocalipse e a literatura apocalíptica, minha gente, causa em nós um certo medo. Muita gente tem medo de ler o Apocalipse, porque acha que o Apocalipse vai falar do fim do mundo, vai falar de destruição. Tem gente que... Por isso que eu falei que é preciso que nós tenhamos as chaves, conheçamos as chaves de leitura do Apocalipse, para que a gente não caia nessas armadilhas, nessas ciladas, nessa tentação de ler o Apocalipse como um livro de destruição. E este gênero literário do Apocalipse, tanto no Antigo Testamento quanto aqui no Novo, então ele é formado por muitos símbolos, e nós vamos entender por quê. Ele é formado por muitos símbolos, por visões, por imagens, por figuras. E é preciso então mergulhar e entender cada uma dessas visões, cada uma dessas figuras. Então, se não entramos no sentido dos simbolismos apresentados no Apocalipse, se nós não os compreendemos, nós vamos deturpar a mensagem apocalíptica. E aí o Apocalipse vai servir como um pretexto para defendermos as nossas convicções, para justificarmos o nosso pensamento de repente. E não é isso a proposta da Bíblia. A Bíblia, ela vem para nos revelar uma pessoa, para nos revelar um mistério, que é o mistério do próprio Deus. E que é o mistério também da humanidade, porque a humanidade está diretamente ligada ao seu Criador, que é Deus. Toda literatura apocalíptica, o autor se utiliza de personagens do passado para dar crédito às suas visões. Se nós pegarmos no livro de Daniel, são apresentadas visões sobre um homem de barba branca sentado no trono, aí vinha um como filho de homem. Então, ele se utiliza sempre
de personagens do passado. Aqui no livro do Novo Testamento, no Apocalipse de São João, veja, o autor recorre à identidade de João para dar crédito às suas visões. Então ele diz, eu, João. Então João era já conhecido, era um dos apóstolos, era um nome conhecido nas comunidades. Então, a gente atribui o livro do Apocalipse a São João Evangelista, e também autor das cartas, mas muito provavelmente os estudiosos dizem que ele não foi escrito pelas mãos de João propriamente, talvez por alguns de seus discípulos, alguém que, seguindo talvez o estilo joanino, mas com elementos também diferentes, atribui a João este livro justamente para dar crédito. Então utiliza-se de uma figura conhecida do passado para dar crédito às visões do presente, às visões que ele tem. E sempre um livro de literatura apocalíptica vai servir para denunciar uma situação de perseguição. Foi assim no Antigo Testamento, é assim também no Novo. Especificamente no livro que estamos lendo, do Apocalipse de São João, a igreja do primeiro século estava sendo perseguida pelo Império Romano. E, portanto, perseguida pelo Império, perseguida principalmente ali por Nero, a igreja vai ficando ferida, a igreja vai ficando machucada, os cristãos estão sendo atacados, estão morrendo. E é preciso então uma palavra de esperança, mas não de uma esperança acomodada, uma esperança passiva, mas uma esperança de resistência contra aquele poder opressor. Então, o livro do Apocalipse, ele vai se utilizar, e aí nós vamos entender o porquê de tantos símbolos, porquê de tantas figuras, porquê de tantos números simbólicos, porquê tantos animais estranhos, animais com asas, enfim, com cabeças, com chifres, com olhos. Por quê? Porque tudo isso era um modo de denunciar o poder opressor. Então veja, o livro do Apocalipse é um livro de resistência. É um livro para encorajar o povo a não se sucumbir diante dos dominadores, diante do totalitarismo do Império Romano. Em um período em que os cristãos, em que a igreja, portanto, era perseguida. Então ele denuncia, veja, através das imagens, os opressores viam ali aquelas imagens estranhas. O que é isso? Umas bobagens que estão dizendo. Mas o povo sofrido, o povo ameaçado, o povo perseguido, o povo que estava sendo morto pelo Império Romano, quando via aquelas imagens, o dragão que cuspia fogo, a besta, veja, aquele povo entendia que aquela imagem, que aquela figura era uma representação do poder romano. Era uma representação daquela força que os oprimia. E ao mesmo tempo o povo conseguia compreender que, por exemplo, quando nós vemos ali o cordeiro de pé, como que imolado, mas de pé, este povo conseguia compreender que aquela era uma imagem do Cristo vitorioso. Então, o povo, na sua sensibilidade, vivendo ali a história, conseguia compreender a mensagem transmitida no livro. Assim também em tempos de perseguição, em tempos de ditadura, os músicos compõem canções com letras ali enigmáticas, sutis, que o povo consegue compreender e captar a denúncia que está naquela letra. Mas o opressor fica meio assim, não tem como perseguir, porque está dito, digamos, de uma maneira camuflada.
mas está sendo dito, e o povo está entendendo, e o povo está aprendendo a lutar. Mas o Apocalipse, então, por isso que a gente percebe, meus irmãos, que o Apocalipse não é um livro para intimidar o povo, para causar medo, para ameaçar, para anunciar uma tragédia, uma destruição, não. Mas então é um livro de encorajamento para o povo, para animar, para encher o povo de esperança de que é possível sair daquela situação de perseguição. E o livro do Apocalipse vai revelar então que o bem sempre vai vencer o mal, porque Deus é o bem, porque o Cordeiro é todo poderoso e com o derramamento do seu sangue e a sua vitória, o Cordeiro vence o mal. E o Cordeiro é o Senhor do tempo e da história. Nenhum poder opressor é eterno. Os poderes passam, o dragão será derrotado, porque o Cordeiro é vitorioso. E aí nós podemos perguntar, mas então o Apocalipse fala do fim do mundo? Meus irmãos, ele fala do fim do mundo, mas nós precisamos entender que fim que ele fala e de que mundo ele fala. O Apocalipse não fala de uma destruição aqui do mundo ou de coisa do tipo. Ele não está preocupado em falar apenas de coisas após a morte. O Apocalipse vem falar de realidades que já estão acontecendo aqui nesta vida. Porque, como eu já disse nas catequeses sobre a escatologia, a vida eterna é construída aqui. A vida eterna é construída pelo nosso modo de vida aqui. Então o Apocalipse ele fala assim do fim do mundo, mas ele vai falar muito mais do fim do mundo da maldade, do fim do mundo da opressão, do fim da injustiça. É deste mundo que o Apocalipse vai falar do fim de tudo aquilo que destrói a vida humana, de tudo aquilo que arrasa com a vida humana. É disso que o Apocalipse vai condenar, é isto que o Apocalipse vai dizer que está já destinado ao fracasso. Não o ser humano, não a humanidade, não a vida, não a criação de Deus. Deus jamais destrói a sua criação. Mas vejam, esta vitória se dá a partir da força do bem. E o Apocalipse vai apresentar esta nova Jerusalém como sendo o lugar da esperança. Esta nova Jerusalém que é construída justamente a partir desta resistência das pessoas contra tudo aquilo que é mal, contra tudo aquilo que é opressor. Pela resistência daqueles que foram fiéis a Cristo, daqueles que aderiram, que conformaram, que lapidaram a sua vida a partir da vida de Cristo. Por isso o Apocalipse, meus irmãos, é um livro extremamente cristocêntrico, como todo o Novo Testamento, evidentemente. Mas Jesus, morto ressuscitado, é o coração do Apocalipse. Não é possível, então, a gente compreender o livro do Apocalipse se a gente não compreender o senhorio de Jesus Cristo. O seu poder sobre o mundo, o seu poder sobre a morte, o seu poder sobre a maldade. Então aí o livro vai falar daqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Ou seja, aqueles que vivem a sua vida em conformidade, buscando viver de acordo com Jesus Cristo. E aí a gente entra na leitura de hoje. A leitura de hoje, que é o capítulo 5, versículos de 1 a 10, faz parte ali da segunda parte do livro do Apocalipse, que é justamente chamada como a sessão dos selos ou a sessão das visões proféticas, e nos apresenta uma imagem muito interessante
nos apresenta um livro lacrado por 7 selos, escrito por dentro e por fora. A primeira coisa que nós precisamos entender: que livro é esse de que fala o Apocalipse? Que livro é este escrito por dentro e por fora e fechado com 7 selos que ninguém podia abrir? Meus irmãos, este livro é o livro da vida, é o livro da história, é o livro do mundo, é o livro da humanidade. E ele está escrito por dentro e por fora, porque ele está repleto dos fatos da história. A história humana, a história do mundo, é uma história repleta de coisas, de acontecimentos, os mais diversos. Porém, o livro está lacrado. O que isso significa? Meus irmãos, quando nós nos deparamos com os fatos, como aquelas comunidades cristãs estavam perseguidas pelo Império Romano, certamente aqueles cristãos pensavam: poxa, mas se nós seguimos Jesus Cristo, por que é que somos perseguidos? Por que é que muitos de nós estão sendo mortos injustamente? Se Deus está conosco, se este Deus que nós cremos tem poder, como é que nós estamos então sendo perseguidos e estamos morrendo, estamos perecendo nas mãos do poder, nas mãos do imperador? Se nós olharmos para a nossa história hoje, podemos pensar: por que há tanta corrupção no mundo? Por que é que há tanta gente maldosa que se enriquece às custas dos outros, sem nenhum remorso? Ou então, nesta realidade da pandemia, por que é que Deus permite que nós vivamos este tempo de tanta dor, com tantas pessoas sofrendo, com tantas pessoas tendo o seu psicológico abalado e afetado, com tantas pessoas morrendo, tantas famílias enlutadas? Aqui no Brasil já são quase 170 mil. E no mundo inteiro os números vão aumentando a cada dia. O que é que está nesta história humana deste ano de 2020, por exemplo, que está acabando e que a gente diz: poxa, um ano perdido? Qual o propósito disso tudo? Como olhamos, como encaramos esta realidade toda? Meus irmãos, com a mente humana limitada como é, que apenas é capaz de tocar o material, aquilo que é palpável, nós não damos conta de entrar neste livro. Nós, por nós mesmos, não damos conta de entrar e de compreender estes fatos que estão registrados neste livro da vida. Não damos. E João, o vidente, chora quando se dá conta que nenhum ser vivo, que nenhuma criatura era capaz, era digna de romper aqueles 7 selos. Ele chora. E aí os anciãos, que são aqueles mártires, que são aqueles que já deram o sangue por Jesus Cristo, vão dizer ao vidente: não chores. Não chores, porque o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Quem é o leão da tribo de Judá? Quem é este rebento, este novo broto de Davi?
é Jesus Cristo. Jesus Cristo, os anciãos vão dizer, venceu para poder penetrar na história humana, para poder nos revelar o sentido da vida humana. Quem é digno de abrir o livro da vida? Quem é digno de nos mostrar, de nos apresentar o sentido da vida, o sentido da nossa história, marcada pelo sofrimento, marcada também pelas alegrias? Só mesmo o Cordeiro, só mesmo Jesus Cristo. Veja, o rebento de Davi, aquele novo fruto, aquela nova planta que vem, portanto, apresentar para a humanidade um novo caminho de vida possível, que não é aquele da perseguição romana, que não é aquele da destruição, que não é aquele da opressão, que não é aquele da injustiça, mas é aquele da justiça, da verdade, da paz, da vitória. Só Cristo é capaz, porque aí ele vai continuar. Aí João vai dizer, com efeito entre o trono, com os 4 viventes e os anciãos, vi um cordeiro de pé como que imolado. João então compreende quem é aquele leão da tribo de Judá, quem é aquele rebento de Davi que é capaz de abrir o livro, ou mais do que capaz, que é digno de abrir o livro da vida, de romper aqueles selos, de tirar aquele lacre do livro da vida. É o Cordeiro. O Cordeiro, Jesus já era apresentado como o Cordeiro nos Evangelhos. Nós sabemos quem era o Cordeiro no judaísmo. João tem esta imagem do Cordeiro de pé, como que imolado. Veja, esta imagem é muito forte para nós. O Cordeiro, ele apresenta as marcas do seu sofrimento. Ele é como que imolado. Ou seja, ele carrega consigo na sua história as marcas da paixão, as marcas do sofrimento, as marcas da injustiça, porque aquele cordeiro foi morto injustamente. Ele foi perseguido. Ele foi a primeira vítima do Império Romano naquele conluio com os judeus, que eram inimigos e viraram amigos, como diz o próprio Evangelho. Ele foi o primeiro perseguido. Ele foi o primeiro mártir, aquele cordeiro. Porém, ele traz as marcas da paixão, do sofrimento, da imolação. Porém, ele está de pé. O cordeiro imolado já não morre, mas vive eternamente. E é porque ele vence, é porque ele é vitorioso, que ele é capaz de entrar e desvendar os segredos da vida. É porque ele venceu a morte, a perseguição, é que ele é capaz de nos apresentar a nossa história com um novo olhar, com uma nova visão, com um novo sentido. E aí a nossa história, mesmo marcada pelo sofrimento, pela imolação, ela é capaz de nos manter em pé. Nós somos capazes, pelo sangue do Cordeiro, de permanecermos em pé, ainda que as situações sejam graves, ainda que pareça que não vai ter um futuro, que não vai ter um desfecho positivo. Este cordeiro, meus irmãos, diz o texto, tem 7 chifres e 7 olhos. Parece um animal estranho, né? Um cordeiro com 7 chifres e 7 olhos. Vejam, o número 7 na Bíblia, mais uma vez o simbolismo, o número 7 na Bíblia é o número da perfeição,
é o número da totalidade. Os chifres significam o poder. Este Cordeiro que é Jesus, ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Este Cordeiro tem 7 olhos. E o próprio texto diz o que são esses 7 olhos, são os 7 Espíritos de Deus. Então Jesus Cristo, ele tem todo o poder e todo o Espírito. Ele tem a plenitude do Espírito de Deus. E quem é o Espírito Santo? O que Jesus prometeu sobre o Espírito Santo no Evangelho? Quando vier o Paráclito, ele vos ensinará tudo. Então, justamente por ter o poder do Espírito Santo, por ter o poder do Espírito de Deus, a plenitude do Espírito de Deus, Jesus pode nos revelar as Escrituras, pode nos revelar o sentido da vida, pode, portanto, quebrar aqueles selos que lacram o livro e nos apresentar a nossa história. Meus irmãos, veja que maravilhoso que é. E é por isso que então a vitória do Cordeiro, deste Cordeiro que tem a plenitude do poder e a plenitude do Espírito de Deus, é a vitória da vida, é a vitória da justiça, é a vitória do bem sobre o mal. E por isso nós podemos ter a certeza de que o bem sempre tem a última palavra, de que o mal nunca ganha, por mais que aparente que o mal vence, que o mal tem mais poder. Não. Nós confiamos, e esta é a esperança que o Apocalipse nos traz. Ele nos mostra que se nós vivemos a nossa vida pautada no amor, pautada na verdade, pautada na justiça que vem de Cristo, crucificado, ressuscitado, nós venceremos. E aí, por fim, e com isso eu vou concluindo, que a reflexão já está muito longa, mas para concluir, o Cordeiro então recebe o livro das mãos daquele que está no trono. Aí eu iria lá em São João, capítulo 5, versículos 19 e 20, quando Jesus vai dizer: em verdade vos digo, o Filho por si mesmo nada pode fazer, mas só aquilo que vê o Pai fazer. Tudo o que este faz, o Filho o faz igualmente, porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Ele mostrará obras maiores do que essas, para que vos admireis. O Pai vai mostrar ao Filho tudo o que faz. O Pai entrega ao Cordeiro, ao Filho, o livro da vida, o livro da história do mundo e da humanidade. O Pai revela ao Cordeiro, portanto ao Filho, a sua vontade, os seus desígnios, o seu amor, o seu reino, o seu projeto que é de vida. E aí o texto conclui com esta bela liturgia, que nós vamos ter nesse capítulo 5, 3 grandes hinos, 3 grandes liturgias, aquelas criaturas, os 4 seres viventes, a águia, o touro, o anjo, o homem, ou seja, as criaturas dos 4 cantos da terra, mais os 24 anciãos. 24 é 12 mais 12. O 12 é o número da totalidade da igreja. Veja, os anciãos são os mártires. Então, todos aqueles que deram a sua vida por Cristo, todas as criaturas do universo, louvam, se prostram diante do Cordeiro com incensos e cantam um cântico novo. Na Bíblia sempre, meus irmãos, quando há um cântico novo, é o cântico daqueles que venceram. É o cântico daqueles que vivem a sua vida a partir da vida nova dada por Cristo. Olha que coisa linda que
o Apocalipse nos diz. E eles se prostram diante do Cordeiro, porque vejam, o imperador romano era o único que era adorado na época. O imperador romano, ele detinha o poder divino também. Ele se considerava como Deus. E era ele que era o alvo de toda adoração. O Apocalipse diz, aqueles anciãos e aquelas criaturas agora não adoram mais o imperador, não adoram mais uma pessoa, não adoram mais um político, não adoram mais um artista, não adoram o dinheiro. Eles se prostram diante do Cordeiro. Só o Cordeiro merece a adoração, porque só o Cordeiro é que resgata a todos com o seu sangue, porque este Cordeiro foi morto, foi imolado, mas agora vive, está de pé, e por isso nos traz a certeza e a esperança de que com Ele, vivendo, pautando a nossa vida na justiça, na verdade, no amor, na misericórdia, nós com Ele também viveremos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.